E aí, beleza? Aqui é o professor Sandro Azevedo do canal MB Matemática Básica e nesta aula nós vamos fazer a resolução de alguns exercícios envolvendo taxa de variação da função afim. Eu vou deixar na descrição dessa aula o link para o download da lista de exercícios e aí vocês fazem esses exercícios e depois acompanham aqui a correção comigo, beleza? Então vamos lá. Começando aqui com uma revisão daquilo que a gente já falou em aulas anteriores. Se você não assistiu às aulas anteriores, aconselho que você volte, eu vou deixar o card aqui em cima e você dá uma olhada nessas aulas e aí você volta para cá para fazer os exercícios, ok? Então, rapidamente aqui falando da taxa de variação de uma função afim. E, aliás, vamos falar da função afim com uma forma geral, né? O A, aqui ó, a função afim de uma forma geral, ela tem essa carinha. E nesta carinha, ela tem dois detalhes importantes, o A e o B. O A é o valor que multiplica o x e o B é o número que está sozinho. O A é o nosso coeficiente angular, ó, que está aqui, ó. O A é o nosso coeficiente angular ou taxa de variação. Ele tem esses dois nomes aqui. E aqui é o B, ó. O B é o coeficiente linear. Relembrando o que a gente falou nas aulas anteriores, o A, né, ele vai determinar duas coisas aqui na função afim. Aliás, vamos comentar um detalhe também, né? Toda função afim, ela forma uma reta. O gráfico dele vai ser uma reta. E eu vou ter duas possibilidades. Esse gráfico pode ser assim, crescente, ou ele pode ser um gráfico decrescente. Quando que eu sei que ele vai ser assim, crescente? Quando o valor do A for um valor maior que zero. A gente diz que a função é crescente. À medida que o x aumenta, o y aumenta também. E se ele for assim, é quando o A for negativo, ou seja, menor que zero. Então ela vai ser decrescente. Ok? São essas duas coisas aqui, né? O coeficiente angular ele vai me dizer esses dois detalhes, se ela é crescente ou se ela é decrescente. O coeficiente angular, aliás, o coeficiente linear, ele me diz um detalhe muito importante, que é o ponto onde o gráfico corta o eixo do y. Então, este pontinho aqui, ó, onde o gráfico corta o eixo do y, é o nosso famoso B, ok? E então isso aqui, resumidamente, é o que a gente precisa saber sobre o significado do A e do B. Agora, como calcular o A, que vai ser a parte principal dessa aula, aqui dessa resolução de exercícios, vai ser sobre o A. Então, uma maneira de calcular o coeficiente angular é através da variação do y sobre a variação do x. Ou seja, eu precisaria de dois pontos numa reta, dois pontos aqui, por exemplo, um ponto aqui, um ponto aqui, né? São dois pontos. Vamos dizer que aqui eu teria um ponto A e aqui é o ponto B. E aí nós faríamos a variação dos pontos, né, do y dos pontos, então y do B menos y do A, sobre o x do B menos o x do A. Essa é uma maneira de calcular a taxa de variação ou coeficiente angular, ok? Então, isso aqui a gente viu tudo com mais calma na aula anterior, então eu não vou entrar em detalhes agora. Se você tiver interesse, dá uma olhada nas aulas anteriores. Então, esta formulinha aqui é uma das que nós vamos usar nos exercícios que eu vou resolver com vocês. Vamos lá dar sequência. Primeiro exercício que eu vou resolver com vocês aqui é um exercício aqui que eu estou resolvendo da apostila do Colégio Adventista, aqui dos meus alunos de Tararé. Então tem aqui essa atividade. Com base na tabela da página 42, que é essa tabela aqui, calcule a taxa de variação da quantidade de desunidos da cigarra em função da temperatura, considerando as seguintes cidades. Então aqui não apareceu, mas são várias letras aqui, ó. Nós vamos fazer todas elas para encontrar a taxa de variação.
Aqui no exercício eu não coloquei, mas ele já falou, já mostrou num gráfico lá que isso aqui forma uma reta. Então vamos analisar aqui as taxas de variação segundo a tabelinha. Então no gráfico que nós temos lá, ó, a gente vê por aqui, ó, temperatura T e a quantidade de desunidos F em função de X. Dá para ver aqui, ó, aqui é o F de X e aqui é a temperatura T. Se é o F de X, isso aqui é o Y. Consequentemente, isso aqui equivale ao X, né? Isso aqui vai ser o X. O T vai ser o nosso X. Então, os pontos que nós temos aqui relacionados a Porto Alegre seria o ponto 5 no X, 0 no Y. Ou seja, com a temperatura de 5 graus, a quantidade de desunidos aqui é 0. Em São Paulo, 13 de temperatura vai dar 56 de quantidade de desunidos. E assim por diante, ó. 17,84. Goiânia, 19,98. 26,147. E 31,182. E o último aqui em Manaus, 32,189. Bom, eu quero calcular a variação, a taxa de variação da quantidade de desunidos. Então, é a taxa de variação que ele quer dessa função. Então, como é que eu faço? Vamos pegar o primeiro aqui, ó, Porto Alegre e Goiânia. Vou fazer aqui, ó, letra A. Porto Alegre, ele tem um ponto de 5 e 0. E Goiânia, cadê Goiânia? 19,98, ok? 19,98. Para calcular a taxa de variação aqui, nós vamos fazer, vou chamar aqui de taxa de variação, vamos colocar um M aqui, que é um outro nome também, né? Vou escrever aqui, ó, f de x igual a mx mais n. O que eu quero encontrar é a taxa de variação, que é o m, certo? Então, para não confundir com a, aqui eu vou pôr m. Então, vai ser y de um menos o y do outro. Então, a formulinha é y de um menos o y do outro. X de um menos o x do outro. Então, vai ficar assim. Vou começar aqui com o 98. Vai ficar 98 menos o 0, que é o y de um e o y do outro. E o 19? 19 menos 5, porque é x de um menos o x do outro. E aí a gente fica com 98 em cima e 14 embaixo, ok? Então, 98 dividido por 14 dá 7. Então, nós temos aqui que a taxa de desunidos, a taxa de variação aqui de desunidos é 7. O que isso significa? Até esqueci de comentar aqui na nossa aquecimentinho ali. A taxa de variação significa que a cada aumento de uma unidade no x, eu vou ter 7 de aumento aqui no y. Então, isso é o significado de taxa de variação. Aumento de uma unidade aqui vai aumentar 7 aqui. Esse é o significado desse 7, ok? Vamos ver os outros aqui. Vamos pegar o B. Vamos fazer a mesma coisa. São Paulo e Rio de Janeiro. O São Paulo, o ponto dele é 13,56, ok? 13,56. E Rio de Janeiro está aqui 26,147. Vou ter que fazer a mesma coisa. Então, vou chamar de M, o coeficiente angular ou taxa de variação, e agora vamos fazer y de um menos y do outro. Primeiro, 147
menos menos 56, dividido por 26, que é o x, menos 13. Fazendo aqui embaixo, 147 menos 56 dá 91, dividido por 26 menos 13, que dá 13. 91 dividido por 13 dá 7 também. Ou seja, o coeficiente angular se manteve o mesmo. Vamos lá para o próximo, aqui para o C. O C é Porto Alegre e Manaus. Então, Porto Alegre 5 e 0. E Manaus 32 e o y dele 189. Novamente, vamos fazer y de um menos y do outro. Então, 189 menos 0. 189 menos 0 dividido por 32 menos 5. Então, em cima vamos ficar com 189 dividido por 27. Então, 189 por 27 dá 7 novamente, que é o coeficiente angular. Aliás, né, se a gente já soubesse que isso aqui é uma função afim, que ele forma uma reta, todos os coeficientes angulares têm que dar a mesma taxa de variação para todos. Vamos aqui no próximo, vou abrir espaço aqui para fazer mais uns. Então agora nós fizemos o C, nós vamos fazer o D aqui, né? Então vou chamar esse aqui é o D e esse aqui é o E. Então o D nós vamos fazer Manaus e São Paulo. Cadê Manaus? 32 e 189. E São Paulo 13 e 56. 13 e 56. Nos anteriores eu estava fazendo esse y menos esse y. Se você quiser inverter, você pode também. Só que daí tem que fazer 189 menos 56. Vou fazer aqui na mesma ordem que eu estava fazendo. Ó. 56, y de um, menos o y do outro, dividido por x de um menos o x do outro. Então, nós vamos ficar com 13 menos 32. Ok? Como eu fiz aqui 56 menos 189, né, vai dar negativo. Então, aqui vai ficar menos. A diferença entre 56 e 189 dá 133, dividido pela diferença, 13 menos 32, que dá menos 19. Isso é igual a menos com menos dá mais, 133 dividido por 19 dá 7 também, ok? Próximo agora, o E. Então, Belém é 31 e 182. 31 e 182. E Belo Horizonte, 17 e 84, que eu estou pegando ali pela tabelinha. 17 no X e 84 no Y. Então, vamos fazer aqui. Y de um menos Y do outro. Ó, vou inverter agora, vou fazer esse Y menos esse Y. 182 menos 84. Só que se eu fiz esse y menos esse, eu tenho que fazer este x menos esse aqui, ó, nesta ordem. 31 menos 17, ok? Então, como eu fiz nessa ordem, agora vai ficar positivo, né? 182 menos 84 dá 98. E embaixo, 31 menos 17 dá 14. 98 dividido por 14 dá 7. Ok? Então, todos eles a taxa de variação deu exatamente a mesma. Ok? Vamos para esse exercício aqui. Determine a taxa de variação da função f de x de modo que f em função de 3 dá 1,5, f em função de menos 1 dá 1
dá 15,5 e f em função de 7 dá menos 12,5. Então, aqui eu vou traduzir e escrever de outra maneira para ficar mais fácil de enxergar. Então, ó, significa que quando o x for 3, o y dá 1,5, ok? Para esse ponto que ele me deu aqui, significa que quando o x é menos 1, o y me dá 15,5. Quando enche de vírgula aqui, ó, a separação entre o x e o y, a gente pode pôr um ponto e vírgula, para ficar mais bonitinho. E nesse ponto aqui, ó, eu vou colocar 7, ponto e vírgula, menos 12,5. Certo? Então são esses pontos. Então nós vamos calcular a taxa de variação entre eles. Eu vou fazer esses dois aqui, ó. Vou pegar esse ponto, vou chamar ele ponto A, e pegar o ponto B. Então vamos calcular a taxa de variação no segmento do ponto A e B. Então vou voltar a chamar de A aqui, coeficiente angular, lembrando que a fórmula é y de um menos o y do outro, x de um menos o x do outro. Se você quiser chamar de y de A, y de B, tanto faz. Aqui eu só tenho colocado que tem que ser y diferente, né? Então, pegando esses dois aqui, até vou pôr aqui o ponto de novo. O A é 3 e 1,5 e o B menos 1 e 15,5. É esses dois pontos que eu vou utilizar. Então, como é que fica? Y de um menos o y do outro. Então, vai ficar 15,5 menos 1,5 dividido por x de um menos o x do outro, menos 1 menos 3. Então, continuando aqui embaixo, o A, que é o coeficiente angular, daí vai dar 15,5 menos 1,5. Então, vamos ficar com 14. E embaixo, nós vamos ficar com menos 4, certo? Primeira coisa, mais dividido por menos vai dar menos. E 14 dividido por 4 dá 3,5. Então, isso aqui é o coeficiente angular. Beleza? Agora, vamos fazer o cálculo usando os outros dois pontos. Vamos chamar esse ponto aqui de C agora. Então, vamos pegar... ele não falou de quais pontos era, né? Falou tudo que era uma mesma função, então tanto faz. Eu vou só pegar aqui para a gente testar. Eu vou fazer o A, vou usar o ponto A, que é o 3 e 1,5, e o ponto C, que eu chamei de C aqui, 7 e menos 12,5. Ele tem que dar esse menos 3,5 aqui. Então, vamos ver como é que fica. O A, deixa eu mudar a caneta aqui. O A desse ponto. Y de 1, vou até fazer aqui, ó. Y de 1 menos o Y do outro. Precisa tomar cuidado quando tem o negativo, ó. Y de 1 menos, abre parênteses porque o outro é negativo. Y do outro, dividido por... Se eu peguei esse y, fiz menos esse, eu tenho que pegar esse x e fazer com esse x aqui. 3 menos 7. Então, nós vamos ficar com 1,5. Menos com menos dá mais 12,5. Dividido por 3 menos 7, que dá menos 4. Continuando aqui. 1,5 com 12,5 dá 14 também. E 14 dividido por menos 4. Portanto, ó, dá o mesmo resultado que a anterior, menos 3,5. Então, aqui como ele falou que era uma função, né? Apesar que ele não falou que era uma função afim, mas dá para entender aqui nesse exercício, que é um exercício de aprendizagem, né? Não um teste de vestibular, que seria uma mesma função. Então, ele teria que dar realmente o mesmo coeficiente angular. Ok?
Exercício 3. Dado o gráfico, identifique os intervalos em que a taxa de variação é constante e determine o seu valor. Aqui ficou meio estranho aqui se é o valor da taxa de variação ou se é do intervalo. Mas vamos lá. Onde que eu tenho a taxa de variação constante? É nesses trechos onde eu tenho retas. Ó. Nesse trecho aqui, ó, a variação é sempre a mesma. Como é que eu sei? Para saber que a taxa de variação, que a taxa de variação é constante, é nos lugares em que ele tiver reta. Se ele tiver uma curvinha, como tem nesse intervalo aqui, ó, então não é constante. O outro trecho que eu tenho uma taxa de variação constante é nesse trecho aqui, ó, porque eu sei que aqui é uma reta. Então, são dois intervalos em que eu tenho taxa de variação constante. E para dizer nesse intervalo, eu vou falar aqui no eixo x, ó, do menos 2 até o 5, ó, do menos 2, no intervalo do menos 2, que eu posso representar assim, até o 5, ela é constante, e também nesse intervalo aqui, ó, do 9 até o 13. Então, vou pôr aqui, ó, no intervalinho do 9 até o 13, eu posso dizer que ela tem uma variação constante, ok? Então, se fosse para calcular, que é o que a gente vai fazer no exercício seguinte. Então, acompanhe a correção do próximo exercício aqui, que eu vou fazer o cálculo da taxa de variação deles. Mas, lembre desse detalhe, né? Que você vai ter taxa de variação constante quando você tiver no gráfico uma retinha. Próximo exercício. Então, ele se refere ao exercício anterior. Só que aqui, ó, ele quer um detalhe importante. Ele quer saber qual é a coordenada desses pontos A e B aqui, ó, que são os pontos onde ele cruza com o eixo do X. Ele quer saber esse trecho aqui. Para saber isso aqui, eu vou ter que calcular o coeficiente angular nesse trecho, ó, ok? Esse ponto aqui, a coordenada x dele aliás, eu não sei. Mas a coordenada y dele é 0. Eu vou usar isso para depois para conseguir descobrir. Na verdade, até aqui, ó, eu não preciso não colocar x. A coordenada x dele é A. Ele passa no ponto A. E o y dele é 0. E é isso que eu vou ter que descobrir. Então, vamos lá. Nesse primeiro trecho aqui, ó, vou fazer neste primeiro trecho. Os pontos são menos 2 e menos 4. E o outro ponto ali, 5 e 4. Então, eu quero descobrir o coeficiente angular. Vou chamar de m aqui porque a gente já está usando a letra A ali. Então, aquele esquema y de 1, esse y, menos esse y. Menos 4, y de um menos y do outro, e x de 1 menos o x do outro. X de 1 menos o x do outro. Menos 4 com menos 4, menos 8. Menos 2 com menos 5 dá menos 7. Então, aqui nós vamos ficar com 8 sétimos, fazendo a simplificação aqui, menos com menos, dá mais, ok? Então, nesse trecho, a gente tem esse coeficiente angular, ok? Bom, se nesse trecho aqui o coeficiente angular é 8 sétimos, ele teria que ser, ó, nesse trecho todo ele tem 8 sétimos, então nesse trecho aqui, ó, ele também tem que ser 8 sétimos. Então, para descobrir o valor do A, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou utilizar o ponto A e 0, que é esse aqui, e vou usar o segundo ponto ali, que é 5 e 4. Entre esses dois valores aqui, o coeficiente angular também tem que ser 8 sétimos. Então, é aquela velha história que eu sempre falo para vocês. Se eu tenho uma incógnita para descobrir, eu preciso de uma certeza. Qual é a certeza que eu tenho agora? Que o coeficiente angular é igual a 8 sétimos. E aí eu vou usar a fórmula aqui para calcular o coeficiente angular. Então, eu vou fazer x de um menos o x do outro. Ó, x de um menos o x
aliás, y de um menos y do outro, então vou fazer 4 menos 0, dividido, para calcular o coeficiente angular. E o x de um menos o x do outro, que vai ficar 5 menos a. E isso me dá 8 sétimos. 4, vamos fazer aqui na frente, que ficou meio apertado. 4 menos 4, aliás, 4 menos 0 é 4. O 5 menos a vai ficar assim por enquanto. E aqui 8 sétimos, certo? Aí eu quero agora descobrir o valor da a. Então agora virou matemática básica, eu tenho que fazer um cálculo aqui. Então vou passar multiplicando cruzado para lá, multiplicando para cá cruzado também. Então vai ficar 4 vezes 7, 28, e vai mandar para lá 8 vezes 5 menos a. Fazendo a distributiva aqui, esse vezes esse e esse vezes esse. 8 vezes 5, 40, e 8 vezes a, menos 8a. Dando sequência aqui na frente, eu preciso isolar o a, então eu vou mandar o 8a para cá, ele era negativo, vem para cá positivo, nossa operação inversa. O 40 fica e o 28 passou para o outro lado porque eu estou isolando ele. Então 8a, 40 menos 28, nós vamos ficar com 12. Então, passando dividindo, nós vamos ter 12 oitavos. Que se eu simplificar, nossa, tá certo. Aqui, se eu simplificar, nós podemos escrever ele 3 sobre 2, né? Dá para dividir por 4, 3 sobre 2. Ou ainda, se quiser escrever, pode colocar 1,5. Concorda? Faz sentido esse 1,5 aqui? Não. Pelo desenho, né? Não dá para confiar muito nos desenhos, né? Mas se até aqui é 5, metade seria 2,5, então faz sentido ele ser menor que 1,5, ok? Agora nós temos que fazer a mesma coisa, só que para o b. Então eu vou duplicar aqui o gráfico, vou fazer na outra página aqui para ficar mais fácil da gente montar de novo. Vai ser igualzinho isso aqui. Agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui para o intervalo onde eu tenho b. Então, vamos pegar esse ponto. Opa, deixa eu pegar aqui a caneta de novo. Então, vamos lá. Esse ponto aqui, que é o ponto 9 e 5. E esse ponto aqui, que eu tenho certeza que é 13 no x e menos 5 no y. E quero descobrir esse ponto aqui, ó, as coordenadas do ponto B. Então, a coordenada x dele eu não sei, então ela é AB, né? Ele está dizendo que está no ponto B aqui, e o y dele é 0, ok? Então, agora nós vamos descobrir o coeficiente angular nesse ponto. Então, vou chamar de coeficiente angular aqui, de n, para esse caso, e vamos pegar esses dois pontos. Então, y de um menos y do outro, vou pegar esse 5 aqui. Deixa eu até copiar os pontos aqui embaixo, vai ficar mais fácil você entender. 9 e 5, e o outro ponto 13 e menos 5. Então, y de um menos o y do outro, menos 5 menos 5, sobre x de um menos o x do outro. Então, fica 13 menos 9. Menos 5 com menos 5 dá menos 10. E 13 menos 9 dá 4. Então, ficou um coeficiente angular aqui, dá para a gente simplificar, 5 sobre 2, que eu prefiro utilizar, ou poderia até colocar 2,5, né? Então, de fato, ele tem que ser negativo, porque nesse trecho ela é decrescente, ó, tinha que dar negativo, né? No item anterior aqui deu positivo porque ela era crescente. Então, vamos lá.
Agora nós vamos utilizar um desses pontos aqui para calcular o valor do B. Então eu vou pegar esses dois pontos aqui, ó. Vou pegar o B e 0, que agora eu quero descobrir o valor do B, e o 9 e 5. Então, nesse intervalo aqui, ó, o coeficiente angular também é menos 5 sobre 2. Então, nesse trecho, eu sei que o coeficiente angular é menos 5 sobre 2. E aí eu vou fazer o mesmo esquema. Y de um menos o y do outro. Então, vai ficar 5 menos 0 dividido por x de um menos o x do outro. Então, neste caso, 9 menos b igual a menos 5 sobre 2. Aplicando matemática básica aqui, vamos ver quanto dá. 5 menos 0 dá 5, né? Então, 9 menos b, e aqui menos 5 sobre 2. Então, passa isso aqui multiplicando para cá e esse multiplicando para cá. Então, nós vamos ficar com 2 vezes 5, 10, e aqui menos 5 vezes 9 menos b. Aqui continuamos com 10, fazendo a distributiva, né? Esse vezes esse e esse vezes esse, menos 5 vezes 9, 45, menos com esse menos dá mais, então fica B. Aí eu vou isolar o B, vou fazer aqui a diferente, né? Vou isolar o B daquele lado lá. 10 fica aqui, o menos 45 eu vou mandar ele para cá, ó. E opa, aqui esqueci de escrever aqui um detalhe, né? Ó, vou apagar aqui que eu esqueci de colocar o 5. Aqui é menos com menos mais 5b. Esqueci de colocar o 5. Esse menos 45 veio para cá, 45. E aqui nós vamos ficar com 5b. Ó, isolei ao contrário aqui, tá, gente? Mas é a mesma coisa. Você pode isolar do lado que você quiser. Então, 10 mais 45 fica 55 igual a 5b. Se você quiser inverter, ó, você pode inverter. Se 55 é igual a 5b, 5b é igual a 55, mesma coisa. E agora é só passar dividindo, ó, o 5. Fica 55 por 5. Escrevi errado. Então, 55 por 5 me dá 11. Então, nós descobrimos a coordenada aqui do ponto B, que é 11, né? Tá entre 9 e 13, então tá aqui. Faz sentido essa coordenada ser 11, ok? Então, um exercício bem interessante aí. Vamos para o próximo. Mais um exercício aqui sobre taxa de variação. Vamos fazer a leitura. 2 veículos de uma transportadora são rastreados em sua viagem ao longo de uma rodovia federal. Os veículos partiram de Natal e se destinam a Porto Alegre. Considerando a função que associa a distância percorrida com o tempo da viagem, calcule a taxa de variação da função em cada caso e determine em qual caso se trata de uma função afim. Então aqui são duas situações diferentes, ó. São 2 caminhões. E cada um aqui tem uma tabelinha de distância em relação ao tempo. E ele quer saber se realmente eles são uma função afim. Ó. Calcule a taxa de variação da função em cada caso e determine qual se trata de uma função afim. Ele quer saber qual deles está mantendo uma variação constante. Para ser função afim, a variação tem que ser constante. Então eu vou fazer separado aqui, ó. Montei separado, vamos fazer primeiro do A. No caso do A, eu tenho que analisar em cada intervalo, ó. Então eu vou fazer nesse primeiro intervalo aqui a diferença entre eles. Vamos chamar de M. Os pontos aqui são o 0, 0 e são 3 e 95, né? Deixa eu clicar aqui. 3 e 195.
para ser função afim, a taxa tem que ser a mesma em todos os intervalos. Então, nesse intervalo que eu vou chamar de intervalo 1. Então, eu vou chamar de M1 aqui, ó. Então, y de um menos y do outro, 195 menos 0 e x de um menos x do outro. Então, vai ficar 195 dividido por 3. Então, aqui dá 65. Então, aqui a distância percorrida em quilômetros, né? Então, aqui nós temos um detalhe importante, ó. Aqui está em quilômetro e aqui é o tempo da viagem em horas. Então, isso aqui até pode dizer, a gente pode até extrair uma informação legal daqui, ó. Que aqui ele está andando numa média de 65 km por hora. Agora, vamos pegar o próximo intervalo. Daqui até aqui, ó. Vamos chamar de intervalo 2. Tem que dar o mesmo esquema. Vamos chamar de M2. Então, aqui o ponto é 5 e 325. Então, vai ficar y de um menos o y do outro, 325 menos 195, dividido por x de um menos o x do outro. Fazendo o cálculo aqui, 325 menos 195, então a gente fica com 130 divididos por 2, que dá também os 65. Então, beleza, até aqui tá bonito. Mantém uma função afim. Então, vamos pegar mais um intervalo aqui, que vai ser daqui até aqui, ó. Vamos chamar de 3. Chamar de M3. Esse ponto aqui é 8 e 520. Então, vai ficar y de um menos o y do outro sobre x de um menos o x do outro. Aí vamos ver quanto dá aqui. 520 menos 325. Nós vamos ficar com 195 dividido agora por 3, que também dá 65, e nesse caso representa 65 km por hora. Aí vamos fazer aqui a última para confirmar. Vamos chamar esse trecho aqui de trecho 4, que seria a quarta variação. Aqui nós temos 12,780. Então vai ficar y de um menos y do outro sobre x de um menos o x do outro. Vamos fazer a diferença entre eles aqui. 780 menos 520, nós vamos ficar com 260, dividido aqui por 12 menos 8, que dá 4, e fazendo a divisão do resultado, a gente vai ter os mesmos 65 que nós teríamos encontrado em todos os anteriores, ok? Então, aqui já podemos garantir que aqui é uma função afim. Função afim. Por que é uma função afim? Porque aqui a taxa de variação é constante. Então, com certeza, nós teríamos uma retinha, né? Então, aqui, se fosse fazer um gráfico, nós teríamos uma coisa assim, né? Uma reta, ok? Vamos fazer agora do caminhão B. Então, a mesma coisa, só que agora nós vamos fazer para o caminhão B. Então, esse ponto aqui é o 0, 0. E esse ponto aqui é o 3 e o 210. Então, aqui eu vou fazer a diferença entre eles. Então, vou chamar de trecho 1 também, vamos chamar de M1.
Então, esse M1 vai ter que ser 210, que é o y de um, menos o y do outro, dividido sobre 3 menos 0, que é o x de um e o x do outro. Então, aqui nós vamos estar com 210 dividido por 3, então dá 70. Então, nesse trecho, ele andou a 70 km por hora. Lembrando que aqui é a distância percorrida e aqui é o tempo em horas. Agora vamos fazer no trecho 2. Trecho 2 vai me dar 5.360. Vamos chamar de trecho 2 aqui, ó. Vamos fazer em vermelho. Então, esse aqui é o trecho 2. Então, M2 vai ser y de um menos o y do outro sobre x de um menos o x do outro. Então, fazendo a diferença entre os pontos aqui, nós vamos ter 150, né? 150 dividido por 2. Então, aqui nós já temos uma diferença, aliás, uma divisão, né, de 75 km por hora. Confere o valor aí. Então, conferido. Então, nós nem precisamos continuar fazendo os outros, porque eu já vi que aqui, ó, a taxa de variação ela não é a mesma. Então, o caminhão B ele não está caminhando por uma função afim. Então, não é função afim no trecho todo, né? Porque a taxa de variação ela não está sendo a mesma. Seria um gráfico parecido com isso aqui, ó. No começo ele anda numa taxa de variação, depois ele aumentou a velocidade, então ela ficou um pouco mais inclinada, ok? Essa questão aqui ela está relacionada com a questão anterior, porque ela está perguntando lá, para qual dos caminhões é possível fazer uma previsão do horário de chegada em Porto Alegre? Justifique a sua resposta. Então aqui um exercício de aprendizagem ele para entender o conceito da taxa de variação. Como somente o primeiro caminhão, aqui o caminhão A, ele está numa velocidade constante, né? Ele está seguindo a mesma variação, é o único que está funcionando sobre uma função afim, somente o caminhão A vai dar para a gente fazer uma previsão de horário. Por quê? Porque ele está com uma taxa de variação igual, ou seja, ele está sempre andando na mesma média horária. Então, a pergunta aqui é, para qual dos caminhões é possível fazer uma previsão de horário? A primeira pergunta aqui seria o caminhão A. Caminhão A, ok? E por que eu tô, qual que seria a justificativa para isso aqui? A justificativa é porque a taxa de variação é a mesma. É constante. Se ele está andando a 65 km por hora de média, então, por exemplo, em uma hora ele anda 65, em 2 horas ele anda 130 e assim por diante, e assim a gente consegue fazer uma previsão de horário, beleza? Vamos para mais um aqui. Última questão. Essa questão aqui é uma questão de interpretação e é uma questão do Enem de 2014, ó, que é uma questão de 2014 que envolve taxa de variação e interpretação do gráfico aqui até, né? Então, vamos ver. No Brasil, há várias operadoras e planos de telefonia celular. Uma pessoa recebeu 5 propostas, A, B, C, D e E, de planos telefônicos. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal das chamadas, conforme o gráfico. Essa pessoa pretende gastar exatamente R$30 por mês com telefone. Dos planos telefônicos apresentados, qual é o mais vantajoso em tempo de chamada para o gasto previsto pela pessoa? Então ele quer saber, todos esses planos, qual deles é o que mais me dá vantagem.
E aí eu vou só colocar aqui com o gráfico ampliado para a gente analisar. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar a análise baseada no gasto, né, que ele me falou, né? Então, eu vou colocar uma... Opa! Cliquei errado aqui. Vou colocar uma retinha. Eu vou inserir uma reta na direção aqui do 30. Deixa eu aumentar aqui a espessura dessa reta. Ó, essa aqui é a direção, ó, do gasto de 30 graus, de 30 reais, certo? No eixo X está o tempo e aqui no eixo Y é o valor em reais. Então essa faixa aqui seria de 30 reais. Então nós vamos analisar um por um. O que acontece aqui para o gasto de 30 reais. Nesse primeiro plano aqui, ó, que se eu fizer o prolongamento, você vai ver que é o plano D. Ó. No plano D, qual é o valor, qual o tempo que eu vou poder gastar? Ó? Pagando 30 reais, o gasto aqui, ó, vai ser, aliás, o tempo que você vai ter para usar é 0, ok? Então esse D aqui está fora. Esse aqui não vai gastar, não vou ter tempo nenhum. Continuando aqui na reta, na linha dos 30 reais, ó, eu vou pegar este pontinho aqui, ó. Vou pegar, vamos mudar de cor aqui. Esse pontinho aqui, ó. Ele está passando pelo plano A, ó. O plano A é essa reta. No plano A, com 30 reais, ó, o ponto de encontro aqui me dá o valor do gasto, ó, que é 20. Então, no plano A, eu vou poder gastar 20 minutos. 20 minutos. O D aqui que a gente viu, né, tem direito a 0 minutos. Agora vou no próximo encontro aqui, ó, pelo gráfico mesmo. O próximo encontro aqui, ó, do 30 reais com o plano E aqui, ó. Agora nós estamos encontrando com o plano E. No plano E vai ser um pouquinho mais que 20. Uns 23 minutos, 22 minutos. Aqui não dá para ver bem certinho, mais ou menos. Continuando, vou aqui no próximo, que é esse ponto aqui, ó. Então aqui 30 reais, está quase chegando na direção do 30. Vamos dizer lá uns 28. Então que plano é esse? Esse aqui é o plano C, ó. Então o plano C está me dando aqui quase 30. Não sei quanto, então mais ou menos uns 28 minutos. Que dá para ver pelo gráfico aqui, ok? E o plano B, ó, é mínimo de 50 reais. Ó, tá vendo que o plano B está aqui em cima, ó, 50 reais. Daí é fixo, 50 reais ele pode gastar o quanto que ele quiser. Mas os pontos que a gente analisou são o D, o A, o E e o C, que tem custo aqui para 30 reais. Então qual deles é o que está dando mais vantagem? Então o que está dando mais vantagem seria esse aqui, ó, que dá um valor próximo de 30 reais. E esse plano é o plano C. Então aqui seria a alternativa C também desse teste. Ok? Bom, finalizamos então a correção dessas atividades aqui. Vou deixar ali a lista aqui na descrição para vocês resolverem. Se você gostou do vídeo aí, dá logo um curtir, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí com seus colegas. Nos vemos na próxima aula. Abraços e até mais.